Olá, turminha do terceiro ano B da professora Débora, tudo bem com vocês? Na aula de história de hoje, nós faremos a leitura e as atividades da página 60 e 61. Então, todos prontos para começar a tarefa? Vamos lá. Primeiro, vocês farão a leitura do texto Salvador, a primeira capital do Brasil. Pessoal, como eu sempre oriento, façam primeiro uma leitura silenciosa do texto todo e da atividade para você entender do que se trata o assunto da nossa aula, ok? Depois que você fez essa primeira leitura silenciosa, faça outra leitura em voz alta para que você possa compreender melhor mais um pouco o texto. Feito isso, você já vai estar mais preparado para começar a atividade que está na página 61. Para compreender um pouco melhor esta matéria, a professora vai passar para vocês também um vídeo rapidinho sobre o elevador Lacerda, tá? Nós vamos conhecer um pouco a história do elevador Lacerda. Então, antes de falarmos sobre a atividade, vamos para o vídeo, ok? Gosto, quero, desejo, amo. Amo a história de Salvador. Hoje nós vamos falar sobre o sobe e desce em Salvador, mas não é sobre você pulando atrás do trio. Hoje o nosso assunto é o elevador Lacerda. E o elevador Lacerda é outra história. Salvador é outra história. Como se não bastasse a beleza do contraste natural entre a cidade alta e a cidade baixa, Salvador ainda ganhou uma linda obra que uniu seus dois andares e mudou para sempre a sua concepção urbana. O elevador Lacerda foi construído no século XIX com apenas uma torre inserida na pedra. Foi uma obra pioneira e audaciosa para a engenharia da época. Seu nome original era Elevador Hidráulico da Conceição da Praia, mas em 1896 passou a ser chamado de Elevador Lacerda em homenagem aos seus construtores, os irmãos Antônio e Augusto de Lacerda, além do pai, Antônio Francisco de Lacerda, o comerciante que financiou a obra. A sua segunda torre foi construída mais tarde, por volta de 1930. Com ela, o elevador Lacerda ganhou a forma que conhecemos hoje e se transformou num cartão postal de Salvador. O que você talvez não saiba é que ele também foi o primeiro elevador do mundo a ser utilizado como meio de transporte. É isso aí, nossa cidade tem muita história para contar. Vamos com a gente nessa viagem do tempo. Até a próxima! Muito bem, pessoal. Gostaram do vídeo da história do elevador Lacerda? Bom, agora que vocês já leram o texto, já assistiram o vídeo, vamos para as atividades, que estão lá na página 61, ok? Vamos lá. Número 1. Observe a seguir as fotografias de edificações da cidade de Salvador, construídas no período colonial. Pessoal, então aqui eu tenho as imagens e eu tenho as legendas, tá? Vocês não podem esquecer de olhar as legendas. Então aqui eu tenho o forte, tá? De Santo Antônio da Barra, e aqui eu tenho a Câmara Municipal de Salvador. As edificações das fotos estão relacionadas às funções abaixo.
Escreva a letra da imagem que se relaciona à função de escrita. Bom, onde vocês acham que acontece a administração da cidade? No forte ou na Câmara? Onde vocês acham que acontece a proteção da cidade? No forte ou na Câmara? É só olhar o número aqui, o número não, a letra da imagem e colocar aqui no quadradinho, ok? Aí nós temos a pergunta número 2. Como eram as primeiras construções de Salvador? Professor, onde eu vou achar essa resposta? Lá na página 60, ok? Precisa ler o texto. Como a cidade se dividia? Professora, onde eu vou encontrar essa resposta? Olha lá, turminha, página 60. Número 4. Converse com os colegas e o professor. Bom, não estaremos juntos, né? Mas vocês podem fazer essa reflexão aí na casa de vocês. Na época da fundação de Salvador, como você imagina que as pessoas se deslocavam da cidade baixa para a cidade alta? E como esse deslocamento é feito nos dias de hoje? Nos dias de hoje? Bom, pessoal, vou conversar uma coisinha aqui com vocês, tá? No passado, antes do elevador Lacerda, as pessoas elas precisavam se deslocar entre a parte baixa da cidade e a parte alta pelas ladeiras mesmo, subindo o morro, tá? Não tinha outro jeito. Atualmente, as pessoas utilizam o elevador Lacerda, tá? Não precisam mais ficar escalando o morro. E a número 5 diz assim, olha, preencha os quadrados com a letra inicial de cada figura e descubra o nome do equipamento que no passado levava as mercadorias do porto para a parte alta da cidade de Salvador. Então imagina, os navios chegavam no porto cheios de mercadoria. Para as pessoas subirem a ladeira era mais fácil, mas imagina subir a ladeira com um monte de cargas, um monte de mercadorias para carregar. Então, para vocês descobrirem isso, vocês vão preencher aqui, ó, esses quadradinhos com a letra inicial de cada figura. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa. Garrafa começa com G, então coloco G aqui. Aqui eu tenho um urso. O urso começa com U, coloco a letra U aqui. E assim por diante. Dessa forma, vocês vão descobrir a resposta da questão número 5. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo as atividades de vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.